Público não é aquele que fica dentro. A questão da atuação da Defensoria com relação aos vulneráveis, o entendimento é de que a Defensoria atua em qualquer situações de vulnerabilidade, ou essa atuação seria tão somente voltado no sentido da ação civil pública. Porque eu não, assim, pelo menos eu acho que aí eu acho que teria uma diferenciação. Porque eu pelo menos eu enxergo uma problemática da atuação da Defensoria do vulnerável que não tem uma insuficiência econômica. Eu mesmo conheço uma pessoa que é deficiente e é super rico. E não sei se ele justificaria a tutela específica dele do direito individual feito pela Defensoria Pública. Nesse caso aí, vai delimitar. Essa é a insuficiência dele. Por exemplo, a vulnerabilidade. Nesse caso, a insuficiência econômica. Nesse caso. Aí vai, eu entendo que a Defensoria não tem como atuar. Então teria uma diferenciação da tutela da Defensoria. Isso, aí no caso o Congresso vai delimitar isso aí. Isso, aí você vai ter que delimitar bem isso. Porque os exemplos que eu vou trazer para vocês são bem enfáticos, porque foram casos que nós propusemos. E eu tenho inclusive as respostas judiciais para a gente discutir isso. E esse caso seu, eu entendo que não teria legitimidade de Defensoria Pública nesse caso, pela condição econômica, ele poderia contratar um advogado, no caso. Então, a tutela da Defensoria Pública, o vulnerável seria tão somente na ação civil. O quê? A do vulnerável? Não, aí poderia ser na área extrajudicial também. Como proposição de TAC, que eu vou falar na frente, recomendações, etc. Mas eu acho também que pode ser sim na área individual. Inclusive já aconteceu comigo em Sinop, que o Sávio gosta bastante de ir lá nos plantões. Na área da saúde, por exemplo, lá na época que eu trabalhava lá não tinha UTI neonatal. E teve um nascimento de uma família que de longe excedia o patamar da defensoria, porém era de madrugada, precisava de levar a criança para Cuiabá e tinha que ser UTI aérea. Não encontrava advogado e quem encontrava não queria fazer e quem encontrava cobrava um preço exorbitante que para ele, naquela situação, ele se tornava vulnerável. Então, foi um caso individual, eu propus a ação, expliquei a questão da temática de um direito individual da vulnerabilidade, conforme o doutor falou, um caso concreto, foi deferido e eu entendo que nesse caso foi uma situação pontual, mas que a pessoa tem direito sim a... Você vai questionar mais à frente? Exatamente. E aí é o seguinte, esse papel do defensor público é aquele, qual que é o papel que nós queremos, que vocês todos querem? É aquele defensor que não fica dentro do gabinete, é aquele que vai ao encontro dos problemas sociais. É aquele defensor público que vai lá no terminal rodoviário, como eu fiz em Primavera, e vê que está sendo cobrada uma taxa de banheiro e que essa taxa é ilegal. E vai discutir isso. E vai tentar o quê? Tirar essa cobrança. Por quê? Porque uma pessoa que não tem condição financeira de ir ao banheiro, ela vai ter que fazer o quê? As necessidades fora daquele estabelecimento, correndo o risco de responder, inclusive, com um crime de ato docente. Então, isso é a temática, essa é a dinâmica do defensor. Eu acho que eu, doutor, separamos um dia, sexta-feira, é o dia da gente. E essas demandas sociais, a gente vai visitar o quê? Pronto-socorro, hospitais, abrigos de idosos, de menores. Ou seja, demandas sociais não faltam. O que falta é o quê? É a coragem para enfrentar esses problemas e trazer solução para esses problemas sociais. E daí a necessidade do defensor público ter essa atividade extra-gabinete. Sair, ter agendamento com audiências públicas, que é trazido também para a Lei Complementar 132, são instrumentos colocados à disposição do defensor. Por exemplo, em Barra do Garças, como é que eu sou titular da segunda defensoria, lá o horário de verão, ele é um horário todo ano, não muda. E aí, será que a população está satisfeita com isso? Então estou tomando conta desse problema, tentando ver agora, por exemplo, isso eu estou pensando agora. Será que não seria interessante a gente fazer uma audiência pública para ver se esse horário é benéfico para a população carente de lá? Para tentar estabelecer essa discussão. Então, esses problemas sociais surgem o quê? Da iniciativa, da criatividade do defensor público. E daí a importância do defensor público ser criativo, não ser aquele agente estagnado que fica dentro do gabinete esperando os problemas aparecerem.
E digo a vocês, como defensores públicos, têm que ir em busca desses problemas sociais. A população precisa muito da gente. E em Altaraguaia mesmo, essa nossa presença lá é sentida até hoje com a nossa saída de lá. Por quê? Porque as pessoas reclamam, pô, o defensor estava lá com a população e tentando regularizar algumas mazelas sociais que estavam acontecendo. E aí eu trouxe isso. E aí, eu vou trazer agora para vocês duas argumentações. O juiz titular da segunda vara... Não, primeira. Primeira vara de Altaraguaia, o Dr. Carlos Augusto Ferrari, que eu mencionarei aqui na palestra. Mas ele é o exemplo do magistrado tecnicista, individualista, que entende que a Defensoria Pública não tem legitimidade para atuar com direito difuso. A argumentação trazida por ele, eu rebato com a seguinte teoria: se cochilou, o cachimbo cai. Esse é adágio por quê? Eu digo o seguinte: o Ministério Público, quando ele se torna omisso, eu entendo que a Defensoria Pública se torna um órgão legitimado a propor a demanda. Se o Ministério Público não investigou, não foi atrás do problema, e o problema veio para a Defensoria Pública, por que excluir nossa legitimidade? E eu trago essa argumentação com base nessa teoria criada por se cochilou para esticar. Se o Ministério Público não atuou, o problema vai ficar sem resolução. Então é importante que a Defensoria Pública atuar nisso. E aí a argumentação trazida por ele é a seguinte, em linhas gerais. Aí eles sempre trazem isso. Notadamente, a Defensoria Pública tem por missão garantir o acesso à justiça àqueles que não conseguem custear profissional privado, não havendo pertinência à matéria que está dada como disposto na fala. Aí ele fala assim, não se nega, o juiz falando, não se nega que é gradientizado da Defensoria Pública, então pouco sua necessidade. Aí eu digo assim, poxa, você lembra assim que vai falar, pô, ele vai conceder nossa legitimidade. Entretanto, a medida pleiteada na peça inicial extrapolou as funções institucionais do ente subscritor. Qual que era a argumentação que na CP que nós percebemos em Altaraguaia? A ausência de bombeiros na região, Altaquari, Altaraguaia e Alto Garças. Lá é no sul do Mato Grosso. Nessa região não tem bombeiro. Aconteceu um acidente, pegava fogo, a pessoa morria, não tinha como apagar fogo, nada. Uma casa pegava fogo, não tinha como. Verificamos isso, instauramos o procedimento, que eu vou falar ao final para vocês. E aí, gente, ingressamos com a ação civil pública, porque o Estado não respondia aos ofícios que nós mandávamos, não respondia aos ofícios que nós mandávamos. E aí, o que ele fez? Ele julgou antecipadamente a lei e trouxe essa argumentação da Defensoria, essencial, mas ele fala o seguinte, olha só, tal leitura não vem dotada de razoabilidade, não merecendo prosperar, sendo de rigor o reconhecimento da ausência da legitimidade da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso. Olha o que ele diz, não se vislumbra o interesse de grupo relevante que mereça sua conta de instituição. Quer dizer, o bombeiro, ele vai participar tanto do rico quanto do pobre. Se pega fogo na casa do rico ou pega fogo na casa do pobre, o bombeiro tem que estar ali. Ou do juiz, né? Ou do juiz também. E aí, eu até digo, por que o Ministério Público não atuou em relação aos bombeiros? Nós atuamos sozinhos. Então, quer dizer, nesse caso aqui, pessoal, eu digo, essa argumentação, desculpa. Aí, ó. Aí ele fala, poderia se argumentar que a lei orgânica da Defensoria Pública. Falei, puxa. Aí, no caso qualquer, não há interesse do grupo social sem amparo disposto a inércia do Estado em prover acesso a garantia dos direitos, tem uma população toda, também de pessoas indeterminadas, que eventualmente passem pelo local que estaria exposta a descaso da administração da infraestrutura do Estado local. Se quer grupo relevante desassistido de acesso à justiça, quer dizer, ele entendeu que nós extrapolamos nossa atribuição constitucional. Entendimento civil contrário daria à Defensoria Pública a ajuização civil pública por qualquer matéria com amplitude muito maior do que o Ministério Público, o que evidentemente não é a vontade da Constituição Federal. Aí ele fala o seguinte, certamente a leitura da lei complementar merece ser realizada à luz da Constituição da República, que não deu poderes de proteção da sociedade em geral à Defensoria Pública.
basicamente cabe ao Ministério Público para Proteção da Sociedade, a Defensoria Pública para Proteção dos Necessitados. Quer dizer, é uma argumentação totalmente sem fundamento, na minha opinião, e na opinião de doutrinadores como Ada Peregrino Ginover, entre outros, que isso aqui que aconteceu. No final, ele julgou antecipadamente a lide, excluiu a nossa legitimidade e, de ofício, incluiu a legitimidade do Ministério Público e concedeu o que nós fechamos na ação. Quer dizer, o Ministério Público não fez. Tem não fez nada. E o que aconteceu? Quer dizer, é muito fácil utilizar a Constituição Federal para suprimir direitos, para suprimir nossa legitimidade. Agora, poderia utilizar ele, a argumentação, pode dizer, pelo princípio da solidariedade, pela razoabilidade, a Defensoria Pública sim é um órgão legitimado. E nesse caso, houve sim uma omissão do Ministério Público e se cochilou o quê? Caxi cai. Quer dizer, não atuou, outro órgão legitimado atuou, por que excluir? Então isso foi o quê? Uma vaidade, entendi que na realidade não poderia ter sido feito isso, mas foi feito. Foi implantado? Foi implantado, só que agora está na fase de execução. Aqui no Estado, a grande dificuldade é o quê? Você ganha a ação civil pública, mas a execução dela é complicada, porque demanda o quê? Orçamento. E aí vem aquela discussão, mínimo existencial, reserva do possível. E aí, batam na tecla, mínimo existencial sempre. Direitos vitais, direitos essenciais ao ser humano. Direitos humanos imprescindíveis. Batam na tecla disso. Só que, graças a Deus, temos magistrados. Aí ele concluiu, reconhece a legitimidade e deixa de distribuir o processo e faz da habilitação ministerial como parte demandada. O Ministério Público ganhou destaque no final da ação. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Agora é o probatório todo feito pela Defensoria Pública. Todos os pedidos, as filmagens feitas pela Defensoria Pública, tudo que foi acontecer, todas as reportagens juntadas, e no final aconteceu. E para dizer... Qual que é a situação? Um colega lá de Altaraguai, o Jardel, ele propôs o que? Apelação. Ele foi ao final da ação, provou apelação. Se for uma decisão interlocutória, agrava o instrumento. Sobre todos esses argumentos para vocês. Inclusive o material vai estar disponível para vocês. Depois vou até deixar o meu e-mail à disposição. Eu tenho esse material, um artigo, inclusive, do treinador do Rio de Janeiro, José Augusto Garcia, que escreve muita coisa nessa área. Defensoria perde passagem. Aquele livro, Defensoria perde passagem, inclusive é a base dessa palestra nossa. E só para citar também um pouco dos bastidores, o mais engraçado foi o seguinte: a gente permaneceu lá em Altaraguaia 2 anos e poucos meses. Essa ação foi proposta e ele ficou com a bunda sentada em cima desse processo por mais de 1 ano. Ele esperou a gente sair da comarca para poder dar decisão, com medo de dar enquanto a gente estava lá. Eu até liguei para o promotor, na realidade o promotor fez o parecer para que fosse excluído nossa legitimidade. Liguei para ele, doutor, o senhor não faz absolutamente nada, no final pede nossa exclusão. Aí eu acho que o promotor até não gostou muito, mas assim, acho que a gente não pode deixar de ser questionadores, de sermos irresignados nas situações que violem nossas prerrogativas. Pode falar. Pegando um gancho aí também, né? Pode falar. Da questão de fundo aí, né? Exato. O Aurim Lopes, ele diz que a gente tem muito cuidado com as pessoas que falam em nome da Constituição. E foi justamente o que esse juiz aí, no meu sentir, fez, né? Deu toda uma roupagem constitucional que na realidade não é. E assim, vocês vão ver muito isso na prática, principalmente em direito penal. Dá uma chamuscada lá de contraditório, de ampla defesa, enquanto o réu tudo pode. Tem que ficar muito atento com relação a isso. Exatamente. Só dá uma roupagem de legal ali. Graças a Deus temos magistrados agora, vou trazer a decisão favorável recente aqui, Dr. Júlio César, titular da 2ª vara, na qual eu atuo lá em Barra do Garças. Exemplo de decisão favorável à legitimada da Defensoria Pública para interpor medidas judiciais, tendo como objeto de direito difuso. Decisão dada pelo juiz Júlio César Molina Monteiro, da 2ª Vara Civil de Barra do Garças, em ação civil pública interposta pela Defensoria Pública para regulamentação de plantões em farmácias. Foi a última ação que propusemos. Lá no município de Barra do Garças, você precisa de um medicamento depois das 10 da noite, você não acha nenhuma farmácia aberta. E com isso,
Passamos algumas pessoas a trazer algumas informações do Defensor Público, pegamos a as declarações e propusemos. E o juiz nos deu liminar. Olha só a decisão dele. Trata-se de ação civil pública, pedido de liminar de antecipação do dever da tutela. Nunca esqueça de pedir a tutela antecipada, viu, pessoal? Muito importante isso, viu? Porque a ação civil pública que não tem concessão de tutela antecipada, anos, 10 anos mais ou menos, né, doutor? Então, olha só. Trata-se de ação civil pública com pedido de liminar de antecipação da defesa da tutela, movido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e faça no município de Barra do Garça e outros, todas as farmácias do município. Alega que o autor, que frequentemente há notícias de cidadãos que não podem recorrer às farmácias no momento de crise, 12 noturnas, já que o estabelecimento fecha no máximo às 23 horas. Informa que enviou ofício para a Prefeitura de Barra do Garça e para o Conselho Regional de Farmácia, querendo informações acerca do funcionamento das farmácias e drogarias, fora do horário comercial e aos finais de semana. Aduz que, segundo informações do Conselho Regional, não há registro de funcionamento de farmácia e drogaria no período da meia-noite até as 6 da manhã. Requer eliminar a determinação de caráter emergencial a participação dos requeridos em escala de plantão 24 horas por meio de sistema de rodízio, sob pena de multa no valor de 5 mil. O autor juntou com o documento termo de declarações, viu? Por quê? Esse termo de declaração caracteriza o quê? Aquilo que eu disse, caracterização de grupo de insuficientes. Vocês só vão caracterizar isso se tiver essas declarações. Se não tiver isso, aí sim pode haver questionamento nesse sentido. Até prefeito recursal é importante isso. Resposta do ofício tal, lei complementar foi juntada também lá, que estabelece o plantão das farmácias. É o relatório decide. Olha só a diferença de outro magistrado de concepção em relação à nossa legitimidade. Quando dia de curso de ação civil pública, papá, inicialmente registro que a Defensoria Pública possui legitimidade para detalhar na ação civil pública, conforme a lei de ação civil pública, vejamos, artigo 5º, inciso 2º que eu disse para vocês, foi trazido pela lei 11.448 de 2007. No vertente de caso de contato, a legitimidade ativa da autora. Quer dizer, para conceder a legitimidade é muito fácil. Agora, para não conceder com aquela argumentação constitucional, entendo que é impertinente. Falso, né? E aí, constata a legitimidade ativa da autora, uma vez que adentrou com presenteação na defesa de interesses dos consumidores desse município. Aí ele junta a jurisprudência do STJ favorável, observa que as demandas também possuem legitimidade passiva para figurar nesse processo, uma vez que a pretensão do autor poderá repercussão nas farmácias e drogarias deste município. Assim constatada a legitimidade da taxa, o PC é o pedido do marco. Vocês percebem o quê? Nós vamos depender do quê? Da concepção do magistrado que nós estamos atuando. Lá em Aldaraguaia, tudo que eu pedi, tudo que nós pedimos lá, era integrar em relação à legitimidade. Para a primeira vara, né? Era pau. É da legitimidade. E aí eu trago os modelos para vocês, como vocês vão fazer isso. Mais à frente, tá? Então essa decisão foi concedida liminar para que houvesse plantão nas farmácias, um grande benefício para a população, não só pobre como rico. Então, porque se for nessa interpretação que a gente só pode atuar para quando o pobre estiver envolvido, a gente vai sair de várias demandas. Beleza? Pode falar. Daqui a pouco surge um novo Código de Processo, com uma vertente muito mais coletiva do que individual, que é o Código do modelo de 74, no novo CPC. Conversando com o Fred, conversando com alguns professores que participaram da comissão, alguns desses problemas vão ser superados. E é uma questão só de adaptação dessa nova sistemática coletiva do CPC com a lei de criação civil pública para poder só ratificando a nossa legitimidade. O grande problema é que o novo CPC... Tá, 10 minutos, vou terminar. O novo CPC, na realidade, ele vai fazer o quê? Sistematização, vai ter uma tutela coletiva de 3 partes, várias leis esparsas, nós vamos tentar o quê? Unificar isso e tentar trazer isso de vários diplomas legais em um só dispositivo. Isso vai facilitar o quê? Facilitar a utilização da própria lei do CPC, do novo CPC, para que possa o quê? Haver o quê? Uma maior interação legislativa em relação a essas ações que a Defensoria propõe. E é importante, muito importante que o CPC, inclusive para a Defensoria Pública, trazendo como mais uma legislação do coletivo. Então, olha só, recursos utilizados em caso de negação da nossa legitimidade. Se o agravo do instrumento será utilizado se for uma decisão interlocutória. Agora, a apelação, no caso for sentença. Então, e devem sim recorrer, não deixar esmorecer. Certo? E aí,
Trago aqui para vocês a portaria aqui. Deixa eu só ampliar aqui. Vou colocar um zoom aqui. Só naquele instrumento de implementar.